Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos em Provérbios, capítulo 28, versículo 21. Assim está escrito: ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aqui está mais uma observação de Salomão, quando ele recebeu de Deus esta orientação, e aqui trazendo para nós, dentre os vários provérbios nesse capítulo 28, este que está no versículo 21, falando com respeito à aparência das pessoas. Deus abençoe Edmar, Deus abençoe irmão Obed, dizendo o seguinte: ter respeito à aparência de pessoas não é bom. O ser humano, ele é tendencioso a aceitar ou rejeitar as pessoas simplesmente pela aparência. Mas a aparência não diz tudo sobre a pessoa. A aparência é somente o aspecto exterior. E existem pessoas que, quando olhamos só o lado exterior, são pessoas que têm boa aparência. E podemos ser levados a ter um juízo de que, pela aparência, nós já sabemos que é uma boa pessoa, é uma pessoa confiável, é leal, é sincera, enfim, só mesmo pela aparência. E julgamos outros também pela aparência de que eles não são confiáveis, eles não têm valor, eles não devem a nossa aproximação nem a nossa amizade. Mas este juízo, desta forma, ele é falho. E nós julgamos dessa forma por causa da nossa tendência pecaminosa, a natureza carnal na nossa vida, é que nos leva a fazer esse tipo de avaliações. Observe quando Deus precisou de um rei lá para Israel, e ele mandou Samuel na casa de Jessé. E ele foi lá e Jessé começou a passar os filhos e chegou o primeiro e Samuel viu, era belo, aparente, estatura, enfim. Aos olhos de Samuel, era a melhor pessoa para ser ungido rei sobre Israel. E quando Samuel estava naquele raciocínio, o Senhor falou com ele e disse: Samuel, não olhes para a aparência. O homem vê o que está no exterior, porém eu, o Senhor, olho para o coração. Esse não me serve. Saul não era alguém aparente, alto, belo, vistoso, destacado, e finalmente nós sabemos no que deu. Então observe bem que boa aparência não é significado de lealdade, fidelidade, boa pessoa, compromisso, comprometimento, responsabilidade. E às vezes aquele que achamos que não tem uma boa aparência nos engana, porque nós julgamos de uma forma e a pessoa mostra um comportamento totalmente louvável e diferente daquilo que nós estávamos imaginando. Mas o conselho de Salomão aqui em Provérbios é para, se tivermos ter respeito às pessoas pela aparência, simplesmente não é bom. E justamente nós somos dominados pela primeira aparência. Porque o ditado diz: a primeira aparência é a que fica. O Edmar está aqui dizendo, com respeito a Jesus, quantas pessoas olharam para Jesus, não viram nele aparência, nem uma beleza para que o desejasse. Ele era desprezado, humilhado, colocado de canto. No entanto, a beleza interior de Jesus, a riqueza da vida de Jesus, que nos enriqueceu, e hoje nós somos salvos, felizes e abençoados,
pelo caráter de Jesus. Olhando por fora, não poderia nunca imaginar o que sairia de dentro dele. E, na verdade, nós somos resultados do trabalho de Jesus. Obrigado, Edmar, por esta lembrança. Então, aqui, nós encontramos ele dizendo: não é bom ter respeito à aparência das pessoas. Porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Então, o que é que nós temos que avaliar? Se a aparência não é um bom juízo de fazermos. E as pessoas sempre querem nos impactar, nos conquistar pela primeira aparência. Então, num primeiro encontro, seja para uma amizade, seja para um relacionamento afetivo, ou para um emprego, um estudo, alguma coisa, sempre a primeira vez que as pessoas se apresentam, eles se produzem, eles se maqueiam, eles têm todo um cuidado, um comportamento, uma linguagem para poder impactar. E com aquilo ganhar o nosso coração. Só que depois, na convivência, é que vai se conhecer as coisas, vai conhecer as pessoas, porque eles não podem manter aquela primeira impressão a vida toda se ela não for verdadeira. Se ela for verdadeira, em todo e qualquer lugar em que você encontrar, vai ser aquilo mesmo. Mas se não for, logo, logo vai se descobrir. Porque nem ele mesmo vai se tolerar naquela primeira aparência que ele deu a mostrar, julgando o que era. E há pessoas que deixam-se levar por isso e não querem conviver, mas querem defender quem eles não conhecem. Então, para a gente fazer um juízo de valor sobre este ou aquele, é preciso conhecer, é preciso conviver, é preciso passar um tempo junto, é preciso conversar, é preciso ver quais os objetivos, a expectativa, o propósito, o nível de comprometimento, de lealdade, de fidelidade. Tudo isso se revela na vida das pessoas, mas não é à primeira vista. Isso leva tempo. Leva tempo. Com Deus, não. Deus, ele já sabe quem é e quem não é. Nós não sabemos. Então, por isso que muitas das vezes a gente investe numa amizade, num relacionamento, num compromisso, num comportamento, e de repente somos decepcionados, ficamos tristes, frustrados e achamos que fomos enganados, quando na verdade fomos. Mas por quê? Por não observar as orientações que a palavra de Deus traz para cada um de nós. Então aqui está dito: ter respeito à aparência, quer dizer na. Ter respeito na aparência de pessoas não é bom. Por quê? Até por um bocado de pão o homem prevaricará. Quer dizer, são pessoas que se vendem, que se trocam por pouca coisa. E muitas das vezes nós somos prejudicados por isto. Por quê? Porque nós aceitamos, em vista da aparência, do parecer, da primeira impressão, a maneira como a pessoa se apresentou, e às vezes as pessoas não têm cuidado, falam o que não deveria falar, revelam o que não deveria revelar, e quando pensa que não, aquela pessoa se vende a uma outra, e quando menos se espera, você é o tema do comentário. As suas atitudes, os seus segredos. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado com isto. O que é segredo é só entre nós e Deus, e mais ninguém. Porque segredo entre duas pessoas não existem. Segredo é só quando está com uma única pessoa. Se está entre duas pessoas, já não é mais segredo. Então nós precisamos observar sempre o que diz a palavra de Deus. Portanto, a gente não pode baixar a guarda e abrir as portas. Veja o que Ezequias fez com o povo de Babilônia,
Quando chegou lá com aquela história de que ele tinha ficado adoentado e depois ele melhorou, Deus curou ele estava se recuperando e foram lá. Nós tivemos que fazer uma visita de cortesia e desejar boa saúde para você. E com aquilo ali ele deixou se encantar, levou eles no templo, mostrou os tesouros do templo, mostrou tudo. Pareciam boas pessoas que realmente estavam interessados no bem-estar do rei. Qual foi a surpresa dele? Depois vieram lá, levaram tudo que eles viram, ouro, prata, pedras preciosas, joias, taças, tudo. Levaram embora para a Babilônia. O engano por uma aparência. E tem pessoas que é assim, estou preocupado com a sua saúde, estou preocupado com a sua vida, e não sei o quê, e coisa e tal. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Às vezes essa maneira de se apresentar, esse tipo de aparência, nós precisamos ter discernimento de Deus para avaliar em tempo se aquilo parte do coração ou se é somente uma embalagem. Porque está escrito aqui, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. E tem sido assim. A humanidade tem sofrido muito com isso. As famílias têm sofrido com isso. Os cristãos têm sofrido com isso. Os governantes têm sofrido com isso. Enfim, em todas as camadas da sociedade existem este tipo. E às vezes a gente quer acreditar simplesmente pela aparência. E pela aparência a gente tem respeito, pela aparência a gente defende, só pela aparência. Mas a aparência não tem conteúdo. Aparência não quer dizer nada. O que quer dizer é o que está dentro da pessoa. E como é que nós vamos saber o que está dentro? Através do falar. Porque a própria palavra de Deus diz que a boca vai falar do que o coração está cheio. É claro que se eu ficar, ou você ficar comigo, um primeiro encontro, 5 minutos, 10 minutos, só vai sair coisa boa. Por quê? Porque a gente está se policiando para ganhar aquela amizade, aquele encontro, aquele relacionamento, aquele negócio, aquela parceria. Então, tudo ali a gente faz controlado. Mas se passar uma semana, um mês, 2 meses, um ano, aí um vai conhecer o outro. E às vezes conhece-se até pelo jeito de olhar. Você já sabe o que é. E às vezes a gente despreza tudo isso, porque nós somos apressados, e o apressado, ele sempre será enganado, e a gente não observa o que diz a palavra de Deus. Tudo tem um tempo da observação. Você vê, observa, procura buscar a correspondência entre o que mostra e o que é, os comportamentos, as amizades, a lealdade, o comprometimento, os princípios, se tem princípios. Aí sim, ao passar disso, encontrando este conteúdo, esses fundamentos, a amizade com certeza ela vai se firmar e coisas boas vão se produzir naquele relacionamento, seja ele em que sentido for. Mas é preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado. Quantas pessoas chegam às vezes diante de nós lamentando: olha, eu confiava tanto em fulano, em cicrano, em Bertrano, mas infelizmente me causou uma destruição, uma tristeza, uma derrota, e eu agora não quero mais crer, não quero mais confiar em ninguém. Por causa de um, todo mundo é igual. E não é assim. Existem os leais e existem os desleais. Existem os sinceros e os insinceros. Os verdadeiros, os mentirosos. Os fiéis e os infiéis. Em toda circunstância, em todo tipo de relacionamento, existem esses dois tipos. Deus abençoe John Senovic. E nós precisamos, então, observar o que está aqui. Não é como diz o outro,
nunca viu, a primeira vez que viu, já dá a chave do cofre. Como quem diz, já abre o coração. Não é assim. Tudo tem que ser observado. E tudo leva tempo. Tudo que é feito de maneira apressada, o juízo sai corrompido. Então, por isso é que se leva tempo. O tempo é a maior escola que nós podemos frequentar. Porque o tempo vai dizer. O tempo mostra. O tempo não esconde nada. Então, conforme está aqui, não é bom ter respeito à aparência de pessoas, não é bom. E por que não é bom? Justamente por isso. Porque até por um bocado de pão, o homem prevaricará. Às vezes a pessoa chega por uma boa aparência, uma boa conversa e consegue mover o coração desse, o coração daquele, alguém confia e oferece alguma coisa e está tudo certo. De repente, um outro tem uma outra conversa, oferece uma coisa um pouquinho melhor, pronto. A pessoa já se desfaz desse e vai para aquele. É o que diz aqui. Por um bocado de pão, o homem prevaricará. Isso é em todo, eu sempre digo, é em todo sentido, todas as áreas. Não tem esse negócio. O ser humano, ele é tendencioso a isso. Agora, aqueles que procuram viver e demonstrar o que realmente são, eles precisam viver numa vida de princípios, direcionados, compromissados, tem que ter o compromisso para não se deixar levar. Porque ofertas aparecem aos milhões. E é aí que as pessoas se vendem. E ao se venderem, elas se corrompem, elas perdem aquela firmeza. Pessoas que sempre estão se movimentando em várias posições. É preciso ter muito cuidado. Muito cuidado. Deus abençoe, pastor Gabriel. E tem sido assim. Nós observamos, às vezes, pessoas, quando vai fazer um evento num determinado lugar, aqui ofereceu 10, o outro ali oferece 15. Ele deixa esse de 10 na mão e vai para o de 15. Por quê? Até por um bocado de pão, o homem prevaricará. Ele sempre vai nas coisas melhores e que vai render mais para ele. Às vezes, um lugar onde tem 50 pessoas, ele já se comprometeu a estar lá. Mas aparece um outro para 200 pessoas. Ele abandona aquelas 50 e vai no de 200. Então, ele vai cair neste provérbio que está aqui. Quer dizer, deu um parecer, deu uma palavra, comprometeu-se, mas apareceu algo melhor, ele não considerou o que já tinha dito. E então ele assume um outro patamar e por um bocado de pão ele vai prevaricar. E depois aparece com uma desculpa. E não pode ser assim. Principalmente quem serve a Deus. A nossa vida deve ser, nós devemos mostrar o que realmente somos. A nossa palavra deve ser uma palavra só. Nós não podemos ser pessoas de 2 tratos, 2 palavras, 2 compromissos, porque não dá certo. Nós temos que ter prioridades na nossa vida. E quando nós prezamos pela prioridade, nós nos reservamos. E com isso, nós somos guardados pela poderosa mão de Deus que nos defende, que nos livra. Porque Ele encontra em nós elementos de fidelidade, de lealdade, de comprometimento. E os nossos dias têm sido dias difíceis de encontrar esses tipos de procedimentos. Porque as coisas estão num desenfreio terrível que já não se tem mais nenhum parâmetro.
Só que na hora que precisa de alguma coisa, logo se apresenta como o melhor. Se apresenta, conforme diz aqui, com aparência louvável, atrativa, palavras bonitas, persuasivas, pessoa comprometida, pessoa que se importa. Mas tudo aquilo é coisa só de momento. Passou aquele momento, aquilo acaba. Acaba. Então nós observamos isso. Nós observamos muito isso aqui em época de disputas nos estados, municípios, no país. As pessoas se reúnem, se juntam com qualquer um, e todo mundo é bom, todo mundo é importante, não sei o quê, e tá, e coisa vai. Quando a pessoa consegue o objetivo dele, você não consegue chegar nem perto. Você é escorraçado, você é empurrado, você é jogado longe. Ninguém te conhece. Mas quando precisa de você, todo mundo é bom. Todo mundo se importa com você. Quando consegue o que quer, você foi somente uma massa de manobra. E nós temos que ter cuidado. Nós não podemos nos deixar manipular por ninguém. Nós temos que ter um único que dirige a nossa vida, que é Jesus. Quando Jesus dirigir a nossa vida, nós vamos viver de maneira agradável a Ele. E o que nos vê hoje vai nos ver amanhã, vai nos ver depois, e depois, e depois, e depois, e nunca vai se decepcionar. Por quê? Porque não nos deixamos levar por aparência. Porque a aparência passa. E a palavra de Deus diz que nós temos que ter muito cuidado com esse negócio de aparência. Aparência é a maneira de aparecer, a maneira de apresentar. E a palavra de Deus, ela sempre diz, louvem-te o estranho e não os teus próprios lábios. Mas quando a pessoa quer apresentar ele mesmo, então fique atento. Porque quem quer apresentar a si mesmo nunca vai falar de algo negativo. Sempre vai falar de coisas boas, positivas, necessárias, e que vai resolver, e que vai fazer, e acontecer e tal. Quando é o estranho, ele pode dizer até de coisas negativas, mas ele vai enfatizar algumas coisas positivas. Ele vai te dar um equilíbrio, para que você então tome uma posição. Mas quando é a própria pessoa, não. Quem é que vai chegar diante de mim, diante de você, e falar do que é negativo na vida dele? Ninguém. Só vai falar do que é positivo. E vai florear até um ponto de a gente ser enganado. Então, fiquemos com a palavra de Deus. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom. Isso que está dizendo é a palavra de Deus. E o que está aqui tem a aprovação de Deus. Se está dito, é porque isso pode acontecer entre nós. E acontece. Ter respeito à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão, o homem prevaricará. Prevaricar é mudar de posição. Hoje eu estou com esse, amanhã eu estou contra ele, estou do lado do outro. Depois da manhã eu largo também o outro e vou para um terceiro, estou do lado de um terceiro. Aquele primeiro, aquele segundo, já não me diz respeito e eu vou denegri-lo. Então essa é uma aparência que passa. E aqui é o chamado, conforme diz aqui, até por um bocado de pão, o homem prevaricará, é o chamado camaleão. São pessoas que se apresentam e mudam conforme o ambiente e conforme os interesses. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não deve ser camaleão. Ele tem que ser o que é.
no sol, na chuva, no frio, no calor, na bonança, na necessidade, sendo honrado, sendo desprezado, a essência dele deve permanecer. E ele não deve ser motivo de alimentar no coração de alguém uma esperança de um comportamento e depois, então, ferir vidas por um outro comportamento contrário. Então, nós temos que mostrar o que somos. Alguém sempre diz que para se conhecer uma pessoa é preciso comer 1 quilo de sal com ela. Isso significa o quê? Em quanto tempo você come 1 quilo de sal? Muito tempo, talvez mais de ano. Para conhecer as pessoas é assim. Não é num primeiro encontro, não é da noite para o dia, não é vendo uma vez cada semana, uma vez ao mês ou 2 vezes ao mês, não. Para se conhecer a pessoa com profundidade, leva tempo. Então faz aí as contas aí, quanto tempo você levaria para comer 1 quilo de sal? Então que os nossos juízos de valor, eles sejam assim. Não está dito que eles têm que ser rápido, apressado, mas diz que eles têm que ser racionais. É preciso dar tempo ao tempo e observar. Quando entender que é aquilo e ter a confirmação, aquela amizade, aquele comprometimento, aquele relacionamento, aquela parceria, aquilo vai trazer benefícios. Por quê? Porque houve tempo para conhecer. E quando há isto, então não vai ocorrer este segundo ponto de ser trocado por um bocado de prevaricar por um bocado de pão. Mas vai perseverar. Saul falhou, os irmãos de Davi foram rejeitados por Deus, tantos outros por aparências passaram. Quem era Davi? Não tinha um parecer, não tinha uma aparência, era ruivo, era não sei o quê, era o menor, não estava nem família, estava separado da família lá no campo, mas estava ocupado, estava trabalhando. E Deus viu aquele coração. Deus nos avalia não é pela aparência, é pelo coração. E nós precisamos aprender, à luz da palavra de Deus, a avaliar também pelo coração e não pela aparência. Porque a aparência domina a visão. E a visão pode, muitas das vezes, estar deturpada. Então, quando nós temos o coração voltado para observar, aquilo vai influir também na visão, através do discernimento que nós vamos ter. E aí podemos, então, observar isso aqui e não entrarmos, conforme diz, numa fria e depois ficarmos lamentando o que se perdeu. Não, nós não temos tempo para perder, nosso tempo é para ganhar. Agora, isso não deve ser feito com pressa, deve ser feito com tempo. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão, o homem prevaricará. Pense sobre isto. Avalie quantos desacertos, quantas tristezas, quantas quebras de confiança aconteceu por não observar o que diz a palavra de Deus. Quando nós atentamos à palavra de Deus, nós nos guardamos de cometer estes erros e sermos prejudicados. Deus abençoe, filho do rei. Então, nós precisamos sempre estar atento ao que diz a palavra de Deus. Isto tudo são orientações de Deus para a nossa vida, para nos poupar de prejuízos e de sofrimentos. Então, quando nós entramos neste caminho, nós entramos bem, caminhamos com segurança,
analisamos com fidelidade, prezamos pela verdade, pelo compromisso, pelos princípios de vida. Porque se observar que a pessoa não tem princípio de vida, para nós não vai servir. Para nós serve porque nós primamos por princípios, então tem que ser alguém, um amigo, um irmão, uma pessoa, um relacionamento afetivo, que também tenha princípios. Porque aí as coisas vão se harmonizar. Quando isso não existe, o único prejudicado vamos ser nós. Porque mais dia, menos dia, nós podemos ser convencidos, persuadidos, e se não tivermos cuidado e firmeza, podemos nos deixar levar. E depois vamos perder aquilo que tanto nós prezávamos na nossa vida. Mas mantenhamos firmes os olhos em Jesus e a observação séria em todos os pontos, e nunca abras teus segredos para ninguém. Segredos seu, só abra com Deus, com mais ninguém. Querendo Deus, amanhã retornaremos.